A Bíblia das Bíblias. Você sabia que existe uma Bíblia que foi a base para todas as outras convenções existentes e posteriormente foram chamados também de Bíblia? Nessa aula, nós vamos estudar um pouquinho sobre o que é Bíblia e vamos estudar também essas versões, essas histórias dos cânons, né? Vamos estudar tanto o contexto histórico quanto também iremos analisar as linhas teológicas, tanto judaicas quanto cristãs. Vamos estudar um pouquinho das convenções rabínicas para a criação da Bíblia hebraica e também as convenções cristãs para a criação da Bíblia cristã, tá? Vamos estudar os diversos cânones cristãos, que existe um cânon que tem 66 livros e cânon com 81 livros. Você sabia de toda essa diferença? Fica na aula até o final, porque a gente vai abordar esse assunto, tá? A gente vai fazer uma comparação sobre os principais livros que entraram e que deixaram de entrar nos cânones cristãos e as regras também para a formação desses cânones, tá bom? Também vamos estudar alguns textos perdidos, entre aspas, né, da Bíblia, textos que, pelo contexto histórico, foram entendidos por alguns que deveriam entrar, mas não entraram na Bíblia de acordo com as convenções dos homens. O primeiro cânon que a gente pode abordar é a Torá. Quando eu falo de Torá, eu falo da lei de Moisés, falo do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Tá? Esse cânon ele foi o primeiro existente e ele foi organizado e foi ordenado pelo próprio Eterno. Nesse cânon não houve convenção humana, os homens não voltaram, os homens não decidiram, não discutiram o que deveria ser aceito ou não. Eles simplesmente receberam esse cânon, tá? E seguiram, aceitaram. A Torá ela é o único, a única Bíblia, o único cânon, né, em que o Eterno ordena no próprio texto que ela deve ser estudada e observada por todas as gerações. Eu coloquei as referências aí ao lado de cada frase que eu estou falando aqui no slide para você dar uma pausa e verificar, para eu não citar aqui o verso e o vídeo ficar muito longo, tá bom? Então, em nenhum outro texto você vê o Eterno dizendo o seguinte: olha, esse texto é importante para você estudar, para você ensinar para o seu filho, né? Para você ensinar para a próxima geração. Você deve estar lendo ele de dia e de noite, você deve estar meditando. Né? Não existe isso, né? Só com a Torá. Por quê? Porque a Torá recebe essa ordenança diretamente do Eterno. A Torá ela é a Bíblia dos juízes de Israel, ela foi a Bíblia dos profetas, foi a Bíblia dos reis de Israel, foi a Bíblia de todo o povo judeu, né? É a Bíblia de todo o povo judeu. Né? Nenhum outro escrito afirma ser um código que deve ser estudado para sempre. Você não vê isso nos profetas, né? Embora eles sejam estudados, mas você não vê uma ordenança do próprio texto, né? Para que ele seja estudado, uma ordenança do próprio Deus, dizendo: olha, esse texto é importante, vocês devem meditar nele, vocês devem estudá-lo, você deve ensinar para o seu filho. Só na Torá a gente tem essa característica. Né? Os profetas eles escreveram palavras divinas, mas não afirmaram que seus escritos deveriam ser um cânon. Então a gente tem que fazer uma diferença do que é verdade, do que é um fato, né? E do que é um cânon, do que é uma Bíblia que foi dada e organizada pelo próprio Eterno. Tá? Não há no texto de outras escrituras judaicas doutrinas novas, nem há um entendimento que aquilo seria como se fosse a Torá. Né? Então a Torá ela tem um nível superior. Isso pelo contexto histórico. De acordo com a tradição judaica, de acordo com a teologia judaica, também é assim. A teologia judaica concorda, confirma o contexto histórico, mas a teologia cristã não. A teologia cristã ela diz que todos os livros da Bíblia têm o mesmo peso e a gente vai aprofundar um pouquinho esse pensamento nas próximas lâminas, tá bom? Depois o povo de Israel ele pecou, né? Recebeu a Torá, mas ele pecou e o Eterno ele vai e manda profetas. O objetivo dos profetas foi corrigir o povo, trazer o povo novamente, né, ao caminho da Torá. Então os profetas escreveram. Os profetas escreveram normalmente para o seu tempo, né, para aquela geração. Alguns profetas escreveram também para o futuro, né, mas mesmo assim não foi ordenado que se estudasse por todas as gerações, que ensinasse para os filhos dos filhos. Né. Os profetas eles escreveram por ordens do Eterno, mas num status diferente da Torá, por causa disso que eu falei para vocês. Não foi ordenado que fosse lido constantemente,
né? Não foi ordenado que aquele livro ali fosse organizado, que o rei tivesse aquele livro para consultá-lo constantemente, que o povo devesse ler aquele livro no mínimo de 7 em 7 anos. Né? Então, a Torá, ela tem um nível diferente dos profetas, ela tem um nível acima dos profetas. Os escritos, eles fizeram parte da história de um povo. Então, todos os profetas e os escritos que foram sendo confeccionados, eles fizeram parte dessa cultura do povo de Israel, mas, embora sejam importantes, eles não entraram no mesmo nível da Torá. Isso tanto pelo contexto histórico, tanto pela teologia judaica, isso é reconhecido. Né? Então, existe a diferença entre os livros sagrados e os livros históricos. Né? A gente vai abordar um pouquinho porque depois os profetas foram introduzidos na liturgia, tá bom? E o povo, antes do cativeiro babilônico, o povo era meio desorganizado, né? Eles não davam tanta importância assim a essa organização. A Torá, o Eterno já deixou claro que ela deveria ser estudada constantemente, no mínimo de 7 em 7 anos, todo o povo deveria lê-la, né? Na festa de Sukkot, se eu não me engano, festa das cabanas, né? Então, mas o povo, cada um fazia o que achava certo aos seus olhos, né? Não existia uma regra muito grande. Algumas festas da Torá eram negligenciadas, para vocês verem como era o nível de desorganização do povo. Aí veio o cativeiro babilônico, né? E o judaísmo começou a se organizar, começou a prestar mais atenção nas coisas do Eterno, na ordem do Eterno. Então, os judeus começaram a organizar essas porções, né, da Torá, e essas porções foram dadas o nome de parashiot no plural ou parashá no singular. Essas porções, elas são estudadas a cada sábado. Cada sábado é estudada uma parte da Torá, tanto que ao longo do ano, ao término do ano judaico, é lida toda a Torá cumprindo a ordem do Eterno. Né? E os profetas e escritos foram melhores organizados, mas eles não entraram nesse status de serem estudados todo o ano, de forma completa, assim como a Torá. Só a Torá, ela é estudada completa a cada término do ano judaico. Isso é bem interessante para vocês verem tanto o contexto histórico quanto a teologia judaica como se alinham nesse contexto. Né? A Torá, ela tem um nível muito superior. Depois do exílio babilônico, veio o Império Grego e o rei Ptolomeu II, né? Ele solicitou, ele ordenou que fosse feita uma cópia da Bíblia judaica para que ele tivesse na biblioteca dele. E aí vem a tradução dos 70, ou chamada Septuaginta, né, do grego. Então, 70 líderes, dizem que foi 72, né, 6 de cada tribo, se reuniram e traduziram o quê? A Bíblia hebraica. Qual era a Bíblia hebraica? A Torá. Então, só a Torá. Os 5 primeiros livros foram traduzidos inicialmente ali. O projeto foi esse. O projeto inicial foi de traduzir a Torá. E quando foi comparado essas versões, elas estavam iguais, provando que foi uma tradução fiel. Só que depois da Torá, começou-se a criar uma cultura de traduzir também todos os outros contextos históricos ali judaicos. Né? Então começaram a traduzir também os profetas, começaram a traduzir escritos, literatura de forma geral, e aí foram entrando tanto os livros históricos quanto o folclore judaico, tudo foi sendo traduzido e essa Septuaginta foi crescendo, 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 e de vez de apenas ser 5 livros no final, né, ficaram muito mais livros que a gente vai abordar um pouquinho nas próximas lâminas, tá? Depois desse período da ordenança da Septuaginta, houve uma perseguição grega com Antíoco Epifânio. E nessa perseguição grega, houve a proibição de estudo da Torá. Então, os judeus, para seguirem a ordem do império, eles disfarçaram o estudo da Torá. Então, o que é que eles fizeram? Eles pegaram a parte dos profetas, que tinham o mesmo tema da Torá, e começaram a estudar todos os sábados, como estudavam antigamente, né, mas agora estavam sendo proibidos. Então, de vez de estudar o livro de Bereshit, a Parashá Bereshit, né, a porção Bereshit, que é a primeira porção da Torá, que é a porção do livro de Gênesis 1 até Gênesis 1, versículo 1, até o Gênesis 6, se eu não me engano, versículo 2, por aí aproximadamente. Os 6 primeiros capítulos ali de Gênesis, de vez de estudar a própria Torá, eles estudavam o profeta Isaías, que falava sobre essa criação do mundo. Né? Então era uma forma disfarçada de poder estudar a Torá. Né? E aí criou-se o que a gente chama de Haftará, ou Haftarot, né, no plural. Então, estuda-se os profetas com o mesmo tema da Parashá.
Depois do fim da perseguição grega, quando os judeus puderam voltar a estudar a Torá, criou-se o costume de estudar tanto a Parashá, ou seja, tanto a parte da Torá, quanto essa parte dos profetas, que era estudada também nos dias de perseguição, já que se falava do mesmo tema. Mas observe, mesmo os judeus estudando também a porção dos profetas, em todo o ano judaico não dá para se ler todos os profetas. A gente estuda apenas a porção que tem o mesmo tema da Torá. Agora a Torá ela é lida todo ano, dando status a ela realmente superior em relação aos profetas, né? A partir daí, os profetas começaram a entrar na liturgia. Então, começaram a ser considerados livros sagrados, sagrados no sentido de que faziam parte da liturgia, da vida sinagogal, né? Mas não tinham o mesmo nível da Torá. Não tinham e não têm, né? Os profetas não criam, né, doutrinas novas, mas esclareciam a vivência da Torá. No contexto jurídico, é como se os profetas fossem a jurisprudência, né? A Torá é a Constituição, né? E os profetas são a vivência do povo, as demais leis sendo acontecidas na prática, né? A interpretação da Torá na vida diária, né? Então, os saduceus, por exemplo, eles não aceitavam a interpretação da Torá pelos profetas. Eles não queriam que você dissesse, olha, não, a Torá deve ser interpretada assim, porque Davi ele fez assim, assim, assado, não, porque o profeta ele viveu assim, ele profetizou isso, então dá a entender, né, que a Torá deve ser, pode ser relativizada. Nesse cenário, né, os saduceus não aceitavam, né, justamente dando essa ideia máxima de Torá, né, e só Torá. Já os fariseus, embora tivessem a Torá no nível superior, né, eles aceitavam que os profetas podiam, né, mostrar como era essa vivência, né? Agora, sempre os profetas com peso menor do que a Torá. Isso é sempre muito claro, né? E aí veio a Tanar, né? O que é Tanar? Tanar é um acrônimo, a gente vai ver isso um pouquinho na próxima lâmina, né? E ela foi convencionada no ano 90 a 100 da Era Comum, né? Então, a partir desse momento, os judeus organizaram de fato, né, tudo que seria considerado a Bíblia hebraica, né, para ser usada na liturgia, tudo que seria considerado útil, né, para ensinar, né, para corrigir, né, mas sempre num status abaixo da Torá. A gente nunca pode esquecer isso. Por quê? Porque a Torá ela foi ordenada pelo próprio Eterno. Já a Tanar ela foi convencionada pelos rabinos. Flávio Joséfo cita esse cânon organizado já na sua obra contra Apion. Isso a gente pode ver na história. A Mishnah, por exemplo, se você for ver todo o Talmud, ele é baseado apenas em cima da Torá. A Mishnah é o quê? São comentários rabínicos de interpretação da Torá. Não existe uma Mishnah dos profetas, não existe uma Mishnah dos escritos dos salmos, existe a Mishnah da Torá. Se comenta-se também um pouco sobre salmos, sobre profetas, comenta-se, mas tudo baseado na Torá. Quando eles estão no mesmo tema da Torá, aí ele é comentado, né? A Guemará, também, que é um tratado talmúdico, ele é um comentário sobre a Mishnah, né? Tudo sobre a Torá. Então, nada sobre profetas, nada sobre escritos. Isso prova a vocês esse contexto histórico, né, de como a Torá é superior na cabeça de todo judeu, né, sobre essa questão de cânon ordenado diretamente pelo Eterno. E eu trouxe um pouquinho aqui para vocês conhecerem como é organizada a Torá. Né? Então, a Torá, como eu falei para vocês, é um acrônimo. Acrônimo significa o quê? A junção, né, das principais letras ali, como se fosse uma sigla, né, de Torá, Neviim, Ketuvim. Torá, lei, né, ensino, Neviim, profetas, e Ketuvim, escritos. Então, a junção disso ficou Tanar. A Tanar ela é formada primeiro pela Torá, que são os 5 livros, que eu coloquei aí as referências para vocês. Depois vem os profetas, que é dividido em 2 profetas anteriores e posteriores. Os profetas anteriores incluem o livro de Josué, Juízes, Samuel e Reis. Os profetas posteriores incluem Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas, que é um rolo só, mas nesses 12 profetas nós temos o profeta Oséias, né? Profeta Joel, Amós, como vocês podem ver aí nos parênteses que eu coloquei para vocês nas referências. E depois nós temos os escritos, são 11 escritos. Esses escritos vêm os livros poéticos, que são 3 rolos, o livro de Salmo, de Provérbios e de Iov, né? Do patriarca Jó. Depois vem os 5 rolos, que são Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Ester. E depois vem os escritos históricos, são os 3 rolos, que é o livro de Daniel, o livro de Esdras e Neemias, que é um livro só,
e o livro de Crônicas, que também é um livro só, né? Então o livro de Samuel não existe 1º e 2º Samuel na Tanar, é um livro só. Por causa disso, a Tanar ela é composta por 24 livros, mas vocês podem perceber que, embora tenha essa organização de 24 livros, o conteúdo é o mesmo, né, do chamado Velho Testamento dos cristãos protestantes, por exemplo, que tem 39 livros, né? O conteúdo é o mesmo, só que a organização desses livros foi dada de uma forma diferente, tá bom? Antes, a Tanar ela tinha 22 livros, mas não é porque algum livro ficou de fora. Simplesmente queriam fazer uma midrash, né? Queriam fazer uma parábola com o alfabeto hebraico, né? Que são 22 letras. Então, o livro de Ruth ele entrou no livro de Juízes, ficou como se fosse um mesmo livro. E o livro de Lamentações ficou fazendo parte do mesmo livro do profeta Jeremias. Então, aí ficaram 22 livros, mas depois resolveram separar e chegou ao número de 24, que é o que se tem até hoje. Tá bom? Então, os cristãos eles não concordam muito com essa ideia de que a Torá é superior, né? E eles usam alguns argumentos que não estão alinhados com a história, com o contexto histórico, mas faz parte da teologia cristã. Eles dizem o seguinte, olha, a Torá não pode ser considerada superior, ela é igual, porque Yeshua, Jesus, quando ele estava no deserto sendo tentado, foi citado para ele o livro de Salmos, né, como se fosse Bíblia para ele. Né? E se não fosse assim, ele diria, não, olha, eu não aceito que você cite um livro, porque isso aí não é minha Bíblia é a Torá. Né? Então isso é um argumento que os cristãos usam, né? Porque Satã falou para ele, ó, porque está escrito, né? Citando lá o Salmo 91, né? Que os anjos, aos seus anjos dará ordem, né? Para te guardem todos os teus caminhos, né? Isso está escrito lá em Mateus capítulo 4, versículo 6. Tá? Aí Yeshua responde com a Torá. Ele diz assim, olha, mas também está escrito, né? Não tentarás ao eterno teu Deus. Né? E Yeshua cita a Torá, mas não invalida o livro de Salmos. Então, dá essa ideia de que os dois estão no mesmo nível. Mas será que é isso mesmo pelo contexto histórico? Nós vamos estudar um pouquinho lá na frente. Né? E Yeshua também ele fala, né? No Salmo 110, ele diz o seguinte, Davi disse pelo Espírito de Deus. Né? Então, se Davi falou pelo Espírito de Deus, confirmado pelo próprio Yeshua, dá a ideia de que o livro de Salmos está com o mesmo peso da Torá. Né? Porque o Espírito de Deus é o mesmo, então a hierarquia é a mesma. Não tem por que a hierarquia ser diferente. Né? Assim pensa a teologia cristã. Mas, como eu falei para vocês, no contexto histórico e na teologia judaica é diferente. E a gente vai justificar o porquê dessa diferença. Também está escrito lá em Salmo 82, verso 6, né? Yeshua cita isso, né? Olha, a escritura, né? Yeshua chama isso de escritura, Yeshua chama isso de lei, né? Olha, a vossa lei diz isso, né? Então, os cristãos, quando eles olham esse texto, dizem assim, olha só, a vossa lei diz isso, então significa que o livro de Salmos, ele está no mesmo nível da Torá, né? Ele é entendido pelos judeus como se fosse lei. Né? Então os cristãos eles veem esse texto e eles interpretam dessa forma. Né? Só que no contexto histórico existem diversos sentidos da palavra lei. Existe lei no sentido literal, que é a Torá, né? Os 5 primeiros livros ali. Né? E existe lei no sentido figurado. Pode ser as tábuas da lei, né? Pode ser uma lei específica, porque o texto fala assim, e esta é a Torá de Pessar, e esta é a lei de Pessar. E esta é a lei da mulher que dá à luz, né? E esta é a Torá da mulher que dá à luz. Então, tem também a interpretação de lei quando é uma lei específica, né? Tem também a interpretação de lei quando é toda a Tanar. Por quê? Porque toda a Tanar ela faz parte da vida judaica, da doutrina judaica, né? A lei oral, a interpretação rabínica sobre a Torá também às vezes é chamada de lei, né? Isso significa que todo o sistema teológico, toda a religião judaica pode ser chamada de Torá. Então, tem essa diferença no contexto original. Às vezes, quando o cristianismo vai ler, né, ele não consegue muito entender esse contexto original, esse contexto judaico. Né? Então, isso é uma expressão idiomática que pega a parte para representar o todo. Né? Então, é muito comum isso na cultura judaica, na história judaica. Né? Então, precisa ser contextualizado para não levar a um entendimento errado. Né? Então, quando Yeshua ele fala, né, olha, porque a vossa lei diz isso, lá em João 10, 34, 36, se referindo aos Salmos, que eu já falei para vocês aqui, já expliquei, né, que no contexto judaico a Torá ela tem um status superior. Né? E quando Yeshua cita o Salmo, aparentemente é como se fosse toda a lei, como se fosse a mesma coisa, o mesmo status, né? Mas é apenas um sentido figurado, né? Uma expressão idiomática. E Yeshua está querendo dizer o seguinte, olha,
o sistema religioso de vocês, ou seja, o judaísmo, não interpreta assim? Tá? Então, Yeshua pega uma coisa que eles têm como parte da religião, tá? Para argumentar, para provar ali a doutrina que ele está dizendo. Né? Então, lei pode ser entendida só como Torá, lei pode ser entendida como lei e os profetas, né? Ou também lei, profetas e salmos, como a gente vê lá em Lucas 24, 44. Observe que aqui os escritos ficaram de fora, né? Mas a gente entende que essa parte pelo todo pode ser englobada. Né? Quando a gente vai ver, de fato, vai aprofundar esse tema e a gente vai ver a vivência de Yeshua com a Torá, a gente percebe esse nível superior. Né? Quando o jovem rico pergunta a Yeshua, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Yeshua não fala o seguinte, olha, lê todas as escrituras, lê o que está escrito nos Salmos, até porque essas escrituras não estavam organizadas ainda nos dias de Yeshua. O que estava organizado era a Torá. Né? Existia o livro dos Salmos, existia o livro dos profetas, né? Mas não estavam com toda essa organização para ser chamada de Bíblia. Né? A Bíblia, de fato, era a Torá. E Yeshua fala o seguinte, o que diz a Torá? Né? O que diz Moisés? Moisés também é um sinônimo de Torá, né? Então, Saulo ele fala, ó, toda escritura que é divinamente inspirada é útil, né? Ou seja, toda escritura divinamente inspirada. Não significa que toda escritura é. Só as que são divinamente inspiradas são úteis. E o que era divinamente inspirada para Saulo de Tarso? Né? Então, os cristãos dizem, não, divinamente inspirada para Saulo é toda a Tanar. Né? Mas toda a Tanar ainda não estava organizada nos tempos de Saulo. A gente viu que ela foi organizada lá para o ano 90 e 100. Né? Entre 90 e 100 da Era Comum. Então, normalmente aqui Saulo está falando da Torá. Tá? Aí vem aqui a citação do jovem rico que eu falei para vocês, né? Que Yeshua deixa claro que essa questão da salvação depende da observância da Torá. Né? E quando Yeshua também ele debate com os saduceus, você vê que Yeshua não tem necessidade de citar profetas, porque Yeshua sabia que os saduceus não entendiam os profetas assim como parâmetro para discutir doutrinas. Né? Então, Yeshua ele vai e cita a Torá apenas e não diz assim, olha, vocês têm que aceitar os profetas, porque os profetas têm o mesmo peso da Torá, vocês erram porque vocês não aceitam os profetas. Não, Yeshua não entra nessa discussão. Yeshua ele debate com aquilo que é fato para você, aquilo que faz parte do seu contexto. Né? Então, Yeshua ele não faz um apelo para que aceitassem os profetas. Né? Aí, algumas pessoas também podem não entender muito bem quando Yeshua cita Oséias 6. Né? Olha, está escrito misericórdia quero, né? E não sacrifício. Né? Acham que Yeshua está citando Oséias para interpretar o Shabat, mas na verdade, quando Yeshua faz isso, né, ele está simplesmente mostrando uma contradição. Né? Como é que vocês aceitam os profetas, como é que vocês acreditam que eles são verdade? Vocês interpretam dessa forma, mas estão entrando em contradição com a própria Torá. Né? Então, jamais Yeshua tenta igualar a Torá a outra literatura. Esse é o contexto histórico original. E também a teologia judaica conversa nesse sentido. Você vê nos debates de hoje, por exemplo, nenhum judeu vai chegar e vai interpretar. Você vê, por exemplo, nos debates de hoje, que nenhum judeu vai chegar e vai dizer o seguinte, olha, eu não aceito Isaías 53 como Torá, porque o cristão está dizendo que Isaías 53 representa Jesus, né? E isso não é Torá para a gente. Não, nenhum judeu vai dizer isso. Por quê? Porque Isaías 53 faz parte da cultura judaica, do contexto judaico. Aquilo ali para o judeu é entendido como verdade. Então, jamais ele vai rejeitar Isaías 53. Ele simplesmente vai dizer o seguinte, olha, vocês estão interpretando Isaías 53 de forma errada. Né? Mas ele não vai dizer, olha, Isaías 53 não é Torá para a gente, não é Bíblia para a gente. Né? Ele não vai dizer isso. Né? Porque aquilo ali é verdade. Mas se você for dizer, olha, quem é maior, Isaías ou a Torá? É lógico que o judeu vai dizer, a Torá. Então, no contexto judaico, a gente não precisa excluir, não, esse livro não é Bíblia para a gente. Não, o que é verdade para a gente é verdade, independente de ser Bíblia ou não. Mas a Torá tem sempre esse status superior. Se Yeshua ele equiparasse outros livros à Torá, né, dissesse que tem o mesmo peso, o mesmo nível de hierarquia, né, ele seria acusado formalmente disso. Né? Ele seria condenado por isso, e ele não foi. Né? Nenhum judeu na história igualou a Torá com outra escritura em mesmo grau de hierarquia. Isso é um fato histórico. Né? A Torá ela foi base para toda a literatura judaica em toda a história. É muito importante a gente saber disso. Né? Agora vamos estudar um pouquinho sobre os escritos dos apóstolos. Né?
Do ano 50 até o ano 100, começou a escrever-se o que se chama de autógrafos, né? Os próprios apóstolos começaram a escrever seus livros e suas cartas. No ano 144, já vem um primeiro ali chamado cânone, né, que é o cânone de Marcião. Ele pega ali os evangelhos, o livro de Atos e apenas 10 cartas de Saulo, e ele diz que só isso é Bíblia. Lógico que ele tira também algumas partes ali das cartas de Saulo que ele não concorda muito, né? Tira algumas partes ali dos evangelhos, né? E ele monta ali a Bíblia dele, né? Lá na frente tem o fragmento muratoriano, né? Que fica o Novo Testamento ali com 22 livros, né? Atualmente são 27, mas nesse tempo aí de 170 ainda era 22. Vocês veem que ele está em formação ainda, não foi uma coisa que caiu pronta como a Torá, ela foi organizada, né? Orígenes, lá em 220 a 230, ele começa a fazer uma classificação do que é aceito por todos, do que é disputado, ou seja, rejeitado por alguns, mas aceito por outros, e do que é rejeitado pela maioria, né? Então, essa classificação de Orígenes foi muito importante para a criação do Novo Testamento, né? Então, o que era aceito por todos na época de Orígenes, nessa pesquisa que ele fez, né? Os 4 evangelhos, o livro de Atos, as 13 cartas de Saulo, 1 Pedro e 1 João. As outras eram rejeitadas, né? Rejeitadas, eram disputadas, né? Então, contestado por alguns, o livro de Hebreus. Você sabia que o livro de Hebreus, para os cristãos do século III, ali, né? No ano 200, né? 200 e pouco, eles eram rejeitados, né? Alguns cristãos rejeitavam o livro de Hebreus, diziam, não, isso aqui não é Bíblia, né? O livro de Tiago, a carta de Tiago também, né? 2 Pedro, 2 e 3 João, a carta de Judas, o livro de Apocalipse, todos esses eram rejeitados por alguns cristãos, né? Outros aceitavam, outros rejeitavam, então eles foram catalogados aqui por Orígenes. E teve outros que foram rejeitados pela maioria, que normalmente são os textos gnósticos, né? Que são considerados falsificados, são considerados folclore ali, ou de uma corrente que não era a corrente dos apóstolos e foram rejeitados por isso, né? Então, o Novo Testamento com 27 livros, ele aparece pela primeira vez lá em 367, né? Quando o bispo Atanásio de Alexandria, ele escreve uma carta e ele cita esses 27 livros. Isso é interessante. A partir do ano 367, a gente tem uma comprovação histórica do Novo Testamento com 27 livros, né? A formação da Bíblia cristã, né, ela se dá de forma assim, oficial quando o Papa Dámaso ele solicita a Jerônimo para fazer uma tradução, né, da Bíblia grega para o latim, né? E Jerônimo ele tem essa ideia de Hebraica Veritatis, verdade hebraica, né, em latim. E ele viaja para a Terra Santa para que possa entender o contexto judaico, para descobrir qual é a verdade hebraica, para criar, né, o Velho Testamento, o que seria considerado o Velho Testamento cristão, né? E quando Jerônimo vai para lá, ele quer colocar que a Bíblia cristã seja igual à Bíblia protestante. Ele quer que seja a Tanar, exatamente a Tanar do mesmo jeito que está com os judeus, mais os 27 livros do Novo Testamento. Porém, né, Agostinho de Hipona e outros bispos da igreja criticaram isso, disseram que Jerônimo estava querendo ser um judaizante, né? Não, você está querendo judaizar, você está querendo que mudar, né, a Septuaginta que os próprios apóstolos usavam, né? Você está querendo colocar uma outra Bíblia, né? E começou aquela pressão, né? E então Jerônimo cedeu essa pressão e disse, tudo bem, eu vou incluir mais livros aqui, né, da Septuaginta, mas eu só vou incluir os livros que forem reconhecidos, que forem famosos aqui em Jerusalém, que circulem aqui em Jerusalém, porque existem livros da Septuaginta que Jerusalém nem tem conhecimento, que ficou só no Egito mesmo, né? Então, Jerônimo começou a fazer essa pesquisa, né? E ele acrescentou os livros que eram mais famosos na tradição do Ocidente, né? Então, ficou 7 livros a mais, né? Ele consultou os livros que circulavam ali em Israel, buscando essa ideia dele de verdade hebraica, né? E foram incluídos também, a mais a Tanar, os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruch, primeiro e segundo Macabeus, que eram aceitos, né, como históricos pelos judeus de Jerusalém. Não foram incluídos na Tanar, né, porque não foram considerados útil para a questão de conversa com a Torá em relação à doutrina, né? Eles são considerados novos demais, né? A Torá já tinha sido
organizada, embora ela foi fechada no ano 90 a 100, depois da Era Comum, né? Mas já existia um costume muito forte daqueles livros escritos em língua hebraica, né, e não em língua grega, então esses livros ficaram de fora, mas eles eram considerados históricos pelos judeus, então Jerônimo decidiu colocá-los por causa da forte tradição do Ocidente sobre esses livros, né? Então eles foram incluídos. Jerônimo aceitou a inclusão desses livros por causa da tradição, mas ele protestou. Tanto é que ele colocou eles como um apêndice, como deuterocanônicos, né? Um segundo cânon, não o primeiro cânon, que era o que ele gostaria de colocar, né? E aí nasceu a Vulgata Latina, né? De 382 a 405 da nossa era, com 73 livros, tá? Então, também existem deuterocanônicos no Novo Testamento, né? São livros que entraram depois do Novo Testamento. Lembra que eu falei que existiam livros disputados no Novo Testamento? Então eles são Hebreus, Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse. São livros que eram rejeitados por alguns, depois de alguma discussão, de algum debate, eles começaram a fazer parte também do Novo Testamento. E agora a gente vai estudar um pouquinho a história dessa Septuaginta, né? Será que a Septuaginta é idêntica à Bíblia Católica? Não, não é, né? A Septuaginta ela tem a Tanar, são os 39 livros ali, de acordo com a organização cristã, tem os 7 livros da Bíblia Católica e tem mais 5 livros que nem tem na Bíblia Católica, né? 5 livros podendo crescer, né? Porque a Septuaginta ela tem de 51 a 54 livros, né? O cânon organizado da Septuaginta, que foi feito pelos cristãos dos séculos 4, 5 da nossa era, ele tinha no máximo 51, mas existiam outros livros também que foram escritos lá na Septuaginta, né? Tem acréscimos do livro de Daniel, de Esther, tem o Salmo 51, tem até o Salmo 155, se eu não me engano, mas a gente vai aprofundar isso aqui quando a gente for ver os cânones cristãos, tá bom? Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, né, que eu coloquei aqui a sigla como ICAR, né, ela tem 73 livros, que é a Tanar, mais os 7 livros a mais, né, que foi o que o Jerônimo colocou, né? Isso é o que eles chamam de Velho Testamento, e tem também o Novo Testamento, que é os 27 livros do Novo Testamento. Mas aí tem outras igrejas, não é só a Igreja Católica Romana que tem um cânon, né? Existe a igreja copta, existe a igreja de Georgiana, né? Existe a igreja eslava, e eu fiz aqui uma tabelinha para vocês verem quão é diferente esses cânones das outras igrejas cristãs, né? Tipo, a Armênia, por exemplo, o cânon da Armênia estão 75 livros, ou seja, existem 2 livros a mais do que a Bíblia Católica. Esses 2 livros a mais é o quê? Primeira Esdras, né? Eles tinham o Salmo 151 também incluído ali no livro de Salmos dele, e tem Terceira Macabeus, tem também a oração de Manassés, acrescida aí no cânone da Armênia. Já o cânon grego, ele tem o mesmo cânon da Armênia e acrescentando um livro a mais, que é o Quarto Macabeus. Já o cânon eslavo, ou seja, a igreja russa, ela tem o mesmo cânon da igreja grega, só que acrescentado Terceiro Esdras. Todas elas têm um Novo Testamento de 27 livros. Né? Mantém 27 livros. Aí vem o cânon siríaco, que ele tem 79 livros. Ele tem o cânon de grego, mas ele tem também o Quinto Macabeus, né? Ele tem também uma epístola que só nele existe, que é a Segunda Barur, né? Mas a epístola de Barur também, que às vezes entra como se fosse o mesmo livro. Só na Bíblia siríaca existe os Salmos 152 a 155. Tudo isso baseado na Septuaginta, né? O Novo Testamento da Bíblia siríaca, ele só tem 22 livros. Lembra que eu falei a vocês que alguns livros eram rejeitados pelos cristãos? Então, o siríaco, né, a Peshita, ela não tinha inicialmente esses 5 livros do Novo Testamento. A Bíblia etíope, que tem 81 livros na sua Bíblia, né? Ela tem ali o livro de 1º Enoque, o livro de Jubileus, né? O livro de 1ª Esdras, né? Tem o livro de 4º Barur, né? Tem também o escrito lá da oração de Manassés, né? E o Novo Testamento deles é o único que não tem só apenas 27 livros, tem 27 livros mais 8. Né? Então é muita coisa, né, que a gente encontra de diferença, né? Depois, a Peshita ela acrescentou os outros 5 livros do Novo Testamento, né?
foi o Filoxeno, o bispo. Ele resolveu acrescentar para ficar uma unidade com as outras igrejas cristãs, mas eles entram num status inferior aos outros livros do Novo Testamento, porque foram aceitos depois só por convenção mesmo, só para poder dialogar, né? Esses 5 livros a mais que entraram na Peshitta foi 2 Pedro, 2 João, 3 João, o livro de Judas e o livro de Apocalipse, tá bom? Vamos fazer uma breve linha do tempo aqui para você não se perder com tanta informação que a gente trouxe, né? Em 1500 a.C., vem a Torá, dada diretamente pelo Eterno, né? Não foi convenção humana, não precisou ter votação para saber o que era aceito e o que não era, ela veio pronta, né? Foi a única Bíblia que caiu literalmente do céu. Depois veio a divisão dos reinos de Israel, né, entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte chefiado por Efraim e o Reino do Sul chefiado por Judá. Né, e os profetas começaram a ser enviados devido à quebra da aliança. Então, o objetivo dos profetas, recapitulando aqui vocês, era fazer com que o povo retornasse à Torá. Né, e os profetas começaram a exortar e começaram a escrever para repreender os rebeldes. Depois veio o exílio, porque a exortação dos profetas não foi suficiente, infelizmente, né? E com o exílio babilônico veio uma coisa boa, que foi a padronização do judaísmo. Começou uma maior organização, né? Depois do exílio babilônico veio o Império Grego, veio a organização, a criação da Septuaginta, que inicialmente foi só a Torá, depois começou-se a se incluir outras literaturas, tanto é que a Septuaginta começou a ser escrita no ano 300 a.C. e foi até o ano 100 a.C., então vários escritos foram sendo produzidos e nas descobertas do Mar Morto existiam todos esses livros a mais, né? A Septuaginta poderia chegar até 54 livros, embora o cânon cristão, maior cânon cristão sobre a Septuaginta foi de 51, existiam livros, esses 3 livros a mais, né? Tanto o livro de Enoque, né, quanto o livro de Jubileus, que tem na Bíblia Etíope, também estavam escritos em grego e circulavam na época da Septuaginta, porque a Septuaginta não era organizada, né, um cânon organizado, eram todos os escritos judaicos, né, faziam parte do que se chama a Septuaginta. Depois veio o Antíoco Epifânio, proibiu a Torá, foi quando os judeus começaram a estudar os profetas para camuflar o estudo da Torá, né, e criou-se as Haftarot, né, o Haftará, né, e os judeus começaram a introduzir, né, os profetas na liturgia mais ou menos no ano 200 antes de Cristo, né? Os apóstolos começaram a escrever em 50 e 100, né? Depois o cânon judaico foi fechado em 90 e 100, né, da nossa era, né? Veio a Peshitta, que foi a primeira Bíblia, vamos supor, em relação à antiguidade, escrita ali no século II, né? Ela tinha 54 livros no chamado Velho Testamento e 22 no Novo Testamento. Depois, né, foi introduzido com aquele bispo lá de Filoxeno, se eu não me engano, ele introduziu os 5 livros a mais no Novo Testamento, tá? O Novo Testamento ele começa a ser citado pela primeira vez em 367, né? Já do jeito que a gente conhece. Né? Aí veio a Bíblia Etíope com toda a tradução da Septuaginta, né? Que a Bíblia Etíope aqui tem mais livros, traduziu a Septuaginta de forma mais completa. Veio depois o Papa Damaso, né? Com Jerônimo, pedindo para que ele fizesse a tradução para o latim, né? E Jerônimo vai para a Terra Santa para tentar trazer esse contexto original, né? Tenta trazer uma Bíblia com 66 livros, mas é rejeitado pela tradição, então ele inclui mais 7 livros ali que eram famosos no Ocidente, mas também que eram aceitos ali como pelo menos históricos, como fatos históricos, então ele resolveu aceitar esses livros e foram chamados de deuterocanônicos. Né? Depois veio Mesrob Machot, né, com a Bíblia Armênia, ele fez essa tradução para a Bíblia do Armênio, né, e incluiu 12 livros a mais do que a Bíblia Católica. Depois do século VI ao século X, né, veio os maçoretas, que queriam imortalizar a língua hebraica, já que a língua hebraica ela só é composta por consoantes, então os maçoretas eles padronizaram um sistema vocálico para o hebraico não se perder, né, por medo do hebraico se perder, já que os judeus estavam na diáspora por tantos séculos. Então ele criou uma padronização e dessa padronização dos maçoretas veio o Código de Alepo, que é do ano 920 da nossa era, e o Códice de Leningrado, né, que é de 1008 da nossa era. Depois veio a Reforma Protestante em 1517, quando eles quiseram retirar esses livros chamados de deuterocanônicos, né, e dando um status ali de superioridade aos 66 livros da Bíblia, né? Como se 66 livros fossem iguais e os deuterocanônicos fossem inferiores. Aí veio a resposta da Igreja Católica com o dogma de Trento, dizendo que não, que a Bíblia deve ter 73 livros e quem rejeitar isso vai ser excomungado. Né? Esse é um
resumo aqui histórico aqui da linha do tempo, né? Então a gente também, você pode entender, não, mas a minha fé diz que a Bíblia são 73 livros, a Bíblia são 66 livros. Eu não discuto fé aqui com você, eu apresento as linhas teológicas, apresento a linha histórica, né? E você decide aquilo que você segue. Mas se você quiser ter uma certa base histórica, né? Você vai ver que os próprios apóstolos, eles citaram livros que estão fora da Bíblia. Né? Aí você poderia dar razão para os etíopes, né? Porque os apóstolos eles não citaram apenas fatos históricos, porque você pode dizer, olha, a Torá também cita outros livros, a Tanar também cita, só que a Tanar e a Torá elas citam como história. A gente vai ver na próxima lâmina. Só que o Novo Testamento ele cita como doutrina. Né? O escritor da carta de Judas, por exemplo, ele cita o livro de Enoque como doutrina, como se o que está escrito lá é uma verdade doutrinária. Né? Então ele cita lá em Judas, versículo 14 e 15, já que Judas só tem um capítulo, né? Ele cita o livro de Enoque. E por que então o livro de Enoque não entrou na Bíblia? Né? Saulo, por exemplo, Saulo cita o Talmud, cita como doutrina. Né? Ele cita que a Torá foi entregue por anjos. Né? Se você for para o texto da Torá, se você for só lá a escritura, né? Não tem isso na Torá, não tem isso na Tanar, né? Mas tem isso no Talmud. E como Saulo era fariseu, ele acreditava naquilo como verdade e ele citou. Né? Então, se as cartas de Saulo são consideradas Bíblia, então existe uma parte do Talmud também que é considerado Bíblia, né? Já que foi citada por Saulo. Né? Judas também ele cita um livro chamado A Assunção de Moisés, né? Ou Testamento de Moisés, quando ele fala que Satã disputou pelo corpo de Moisés. Isso não está escrito na Tanar, né? Não está escrito na Torá, né? Mas está escrito na literatura judaica que não é Bíblia. Né? E os cristãos também não consideram Bíblia, mas isso foi usado como doutrina por Judas, ou seja, Judas acreditava que isso era um fato histórico, que isso era uma doutrina fiel, né? E citou na sua carta. E se sua carta é inspirada, então essa parte também de Assunção de Moisés também deveria ser considerado inspirado pela lógica. Né? Saulo também cita a literatura judaica sobre os dois magos lá do Egito, e ele até nomeou como Janes e Jambres. Se você for ler na Torá, os magos não são nomeados ali, mas existem literaturas judaicas, né? Complementares, né, que nomeiam isso aí. Saulo citou em 2 Timóteo 3,8. Né? Então, para Saulo, aquilo ali é verdade. Se 2 Timóteo 3,8 é inspirado, é considerado Bíblia com o mesmo peso da Torá, então esse livro aí que Saulo utilizou da literatura judaica também foi inspirado, pelo menos nesse trecho. Né? Então, outras cartas dos apóstolos que poderiam ter entrado no cânon, né? A carta prévia aos Coríntios. Saulo, em 1 Coríntios, Saulo diz, olha, a outra carta que eu enviei para vocês, né? Então é um livro considerado como se fosse um livro perdido da Bíblia dos cristãos. Né? A carta aos Laodicenses também entra nessa categoria aí de livros perdidos, né? Porque foi citada na Bíblia pelo próprio apóstolo, mas ela não entrou no Novo Testamento. Aí agora a gente vai chegar nas citações da Tanar, né? Ah, mas a Tanar também faz esse tipo de coisa. Mas a Tanar não cita como doutrina, né? A Torá cita os livros da Guerra do Eterno, lá em Números 21:14, mas cita como, olha, isso aqui está registrado lá também. Esse fato histórico é um fato histórico. Não é doutrina. Não é, olha, aconteceu isso, Moisés aconteceu. Não, é fato histórico. Né? O livro das Crônicas de Salomão, também citado. O livro de Achar, os livros dos justos, né? Também é citado como fato histórico. Né? Os Anais de Jeú também são citados. Né? Os livros de Crônicas dos Reis de Israel e de Judá são citados também na Tanar. O livro do profeta Samuel, né? E não o Samuel que a gente tem, mas outro livro, né? O vidente, né? O livro de Natan, o profeta também, o livro de Gade. Né? Então, todos esses livros são citados, mas como fontes históricas, não se tira nenhuma doutrina deles, até porque, para o contexto judaico, para o contexto original, apenas a Torá é a lei, tá? Tem o livro também das profecias de Iaías, os Silonitas, visões de Ido. Né? Então, o livro de Semaías, o profeta, todos esses livros são citados na Tanar, mas eles não são encarados como Bíblia, né? Até porque os próprios profetas e os próprios escritos não são encarados como Bíblia pelos judeus, mas são úteis para o ensino, assim como Saulo fala lá na sua carta. Então, qual é a conclusão que a gente chega desse estudo? A gente tem que diferenciar o que é livro histórico, ou seja, o que traz verdade, o que traz fatos, né? E o que é Bíblia organizado pelo Eterno, né? E foi Bíblia aceito sem precisar de convenções. Né? Existem também os livros folclóricos, livros que fazem parte da cultura, mas não são históricos, não são verdades. São uma história ali para divertimento, para entretenimento. Né? Isso é preciso diferenciar também. Né? Então, a Torá ela foi a única Bíblia ordenada pelo Eterno. Né?
O Eterno não ordenou o livro de Josué, o livro de Juízes, o livro de Isaías, de Jeremias. Né? Isso não foi ordenado. Né? Tanto é que a Torá ela foi base para a formação da Tanar. Né? A Torá foi utilizada. Será que esse livro está de acordo com a Torá? Se tiver, entra. Se não tiver, não entra. Né? Esse foi o critério para vocês verem como a Torá está num nível superior em relação aos outros livros. Né? A Tanar é a Bíblia da tradição judaica. Os rabinos organizaram e decidiram colocar a Tanar ali como parte da liturgia. A Septuaginta é a Bíblia da tradição cristã, embora não foram os cristãos que escreveram, né, mas foram os cristãos que organizaram essa Septuaginta. Né? Os Escritos dos Apóstolos também é a Bíblia da tradição cristã, embora não foram os cristãos que escreveram, mas foram os cristãos que organizaram isso. Né? Os rabinos debateram e discordaram sobre a organização dos livros da Tanar. Né? Inclusive, alguns livros inicialmente foram rejeitados pela Tanar. Né? O livro de Esté, por exemplo, que não tinha o nome do Eterno, então queriam rejeitar. O livro de Cantares, porque acharam que não tinha nada a ver, né, com o contexto. O livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios e o famoso livro do profeta Ezequiel. Já imaginou o profeta Ezequiel ficar fora da Bíblia? Né? Mas ele foi discutido, foi debatido. Por quê? Porque parte dele foi interpretada por alguns como se estivesse contradizendo a Torá, quando ele fala sobre as medidas do novo templo. Né? Então, os judeus, os rabinos, não entenderam muito bem aquilo ali. Falaram, olha, isso aqui está contra a Torá, vamos rejeitar esse livro aqui, que isso aqui não é verdade, não. Para vocês verem como a Torá tem um peso. Né? Então, o profeta Ezequiel só foi aceito porque ele estava de acordo com a Torá. Se ele estivesse fora da Torá, ele seria rejeitado. Né? Por quê? Porque a Torá é superior. Porque a Torá ela não depende de uma convenção. A Torá não depende de votos de outros rabinos de maioria absoluta para ganhar. Né? A Torá ela veio pronta do próprio Eterno. A Tanar foi uma convenção rabínica, assim como os teólogos cristãos fizeram uma convenção, debateram por anos, né? Rejeitaram vários livros da Bíblia cristã, como o livro de Hebreus foi rejeitado, o livro de Tiago. Né? E depois, por questão de política, por questão de votação, eles foram reintroduzidos. Com a Torá não foi assim, né? Não houve debates sobre a Torá, porque ela foi o cânon dado diretamente pelo Eterno. Né? Então, o nível da Torá, num contexto histórico, né, ele é muito superior. Né? No contexto teológico judaico, ele é muito superior, mas no contexto cristão, a Torá entra em nível de igualdade com todos os outros livros. E você segue aquilo que você achar mais coerente. Apresento para vocês aqui tanto a linha histórica, quanto a linha teológica judaica e a linha teológica cristã. Se você achou interessante, você pode compartilhar essa informação, se inscrever aqui no canal para nos ajudar a crescer. Se algo não ficou claro, deixa suas dúvidas aqui nos comentários. E se você acredita que eu errei algum ponto ou preciso falar mais sobre algum outro ponto, deixa aqui também nos comentários, tá bom? Aqui está o meu site do Google para vocês irem lá ver os meus inscritos, tá? Se precisar de alguma coisa, entrar em contato comigo também. Lá no site tem o endereço. Eu aguardo vocês no próximo vídeo e que o Eterno seja conosco sempre.